Amado, deixa eu dar uma porção da palavra de Deus, que Deus me colocou. Eu vou falar a respeito aqui de Lucas 2:10, e nós vamos ver a importância desse nascimento de Jesus. É isso que nós vamos falar hoje. É o 10 e o 11, tá? Então, você pode, carinhosamente, nós temos o costume, né? Vamos ler essa porção da palavra de Deus e vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos, primeiramente por estarmos aqui, ó Deus, na Tua casa. Vencemos a manhã, vencemos a tarde, e agora estamos, ó Deus, nesta noite. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E sabemos, ó Deus, que nesse momento que estamos louvando, falando da Tua grandeza, viemos aqui nesse lugar para Te cultuar. Nós viemos aqui para adorar o Teu santo nome. Sabemos que aqui estás e a Tua presença é real. Por isso, eu te peço que, amado Espírito Santo, fique à vontade. Faz a obra de Jesus nessa noite. Queremos ser parceiro nessa obra de Jesus. Nos usa os Teus servos, Senhor, porque mesmo, Senhor, eles ali nos seus lugares, participando, ouvindo a mensagem, eles também estão, ó Deus, movimentando em fé aquilo que Tu vais fazer nessa noite. Por isso, Senhor, que haja um milagre de cura, porque ouvimos testemunho que Deus ainda cura nesses dias, e Tu é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Senhor, que haja paz, alegria, e Senhor, que Tu fales ao nosso coração. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Esse texto de Lucas é um texto sobre, irmãos conhecem, é um texto que se fala, né, quando o anjo chega, vai proclamar uma boa notícia. E se alguma coisa que a gente mais gosta é de boa notícia. Boa notícia é algo que nos agrada, é uma expectativa que temos, às vezes estamos esperando uma boa notícia, e quando ela chega, ela é bem-vinda, amém? Quem quer receber uma boa notícia hoje de Jesus, ela vai ser bem-vinda. É isso, é porque quando estamos aqui, eu sempre gosto de trazer essa porção da palavra, quando nós estamos reunidos, aqui agora com um grupo bem maior do que 2, a palavra de Deus, ela é fiel, Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à palavra para cumprir a palavra dele. Ele diz, se você saiu da sua casa para adorá-lo e veio nessa intenção, não se preocupando com mais nada, não se preocupando com outro detalhe a não ser adorar o seu santo nome, o Espírito de Deus se manifesta ao seu lado. E se tiver 2 pessoas, Ele está no meio dessas pessoas para mover com a comunhão da fé. Porque de repente você está aqui, mas já está pensando a favor de alguém, a favor de um filho, a favor de alguém na sua casa, a favor de você mesmo, e essa comunhão de fé, nesse pensamento, o Espírito Santo começa a testificar a palavra dele, que está aí na sua mente. Aí você fala, mas como ele sabe disso? Porque ele é onisciente. Ele tem uma capacidade que o homem não tem, ele tem um atributo, que é da sua onisciência. Então, eu quero dizer para você, descanse. Fala para o seu irmão, descanse. Vai vir boa notícia por aí. Está chegando boa notícia. Está chegando boa notícia. Fala mais uma vez, descanse. Está chegando boa notícia. Oh, em nome de Jesus. O nascimento de Jesus é um acontecimento que mudou a história da humanidade, né? Nós sabemos disso. O Natal, quando a gente, daqui a 3 dias, é isso? 3 dias? Então, 22 hoje? 22 ou 23? 22. Então, daqui a 2 dias, nós estamos na véspera. Então, 3 dias é o Natal. Uma comemoração que a gente faz. Não vamos entrar agora no aspecto de Jesus nasceu em dezembro. Isso não importa, porque, de qualquer maneira, se nós pudermos proclamar que Jesus nasceu, já vale a pena. Amém? Então, a gente está dizendo ao mundo que Jesus nasceu. E eles estão comemorando, estão dizendo que o nosso Senhor, Ele cumpriu a promessa para redimir o homem. Esse foi o grande objetivo e o grande propósito. Então, nessa ministração, eu quero refletir com vocês que esse nascimento de Jesus é tão importante e como essa verdade deve impactar na nossa vida diariamente. O nascimento de Jesus foi importante e essa verdade do nascimento, ela impacta as nossas vidas diariamente. Primeiramente, quando Jesus nasce no nosso coração,
a gente fala também que o dia que você entregou sua vida a Jesus. Você entregou sua vida a Jesus, houve uma mudança, e essa mudança te impactou, e você foi estruturado em Cristo, você foi tratado, você está sendo tratado, é o processo da santificação, né? É um processo que a gente vai mudando a cada caminhada com Ele, isso nos ajuda muito. Mas, em Salmo 90, no versículo 2, e eu vou começar nessa porção falando lá do início, né? Mas no Salmo 90, versículo diz assim: antes que o monte nascesse, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade tu és Deus. Então, uma das coisas que a gente, antes de começar a falar dos efeitos e da importância do nascimento de Jesus, é de suma importância de que a gente lembre que Deus é acima de todas as coisas, mas é de eternidade, eternidade. O salmista diz, antes de ele criasse qualquer coisa, ele já existia. Antes dele não existiu ninguém, e depois dele outro Deus não existirá, porque ele é um Deus de eternidade, eternidade. Esse é o Deus que nós servimos. E aí hoje, essa parte eu acho interessante, eu quero complementar também agora à noite, para dar sequência às passagens que nós vamos ler, o projeto de Deus, antes da existência de todas as coisas, o Maurício explicou muito bem isso, mas eu quero dar uma ênfase nesse detalhe, é que antes da existência de todas as coisas, Deus sabia que o homem ia cair. Deus sabia que também os seres espirituais iam se rebelar. Mas Deus, no seu grande plano de amor, ele veio para resgatar o homem. Então essa ideia a gente precisa ter, porque isso vai dar o segmento para o nascimento de Jesus. Então, nós não vamos nos aprofundar nessa parte, mas eu quero que você se atente a isso. Esse é o grande amor de Deus. Ele sabe que o homem com o livre-arbítrio, ele ia escolher uma ação de, aparentemente, possivelmente explico isso mais à frente, com mais detalhe, uma ação de uma rebeldia que entrou. E com essa rebeldia, nessa desobediência, o homem falhou. Mas o amor de Deus, em Gênesis 3:15, vai falar que o Senhor promete o fruto que viria da mulher. E aí essa pessoa está apontando para Jesus. O Antigo Testamento todo aponta para Jesus. Tudo que você imaginar ali no Antigo Testamento, maná, você vai nas festas judaicas, o templo, o santuário, tudo aponta para Jesus. Cordeiro, muitas coisas estão apontando para Jesus. Mas agora, há uma boa notícia, que a vinda de Jesus está acontecendo. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Essa diferença porque a promessa de Deus, aquilo que ele falou, ele vai cumprir. E eu coloco aqui como uma ação prática disso, porque tudo eu tenho que colocar aquilo que a gente aprende da palavra de Deus para os dias de hoje. Se a gente ficar na história do que ficou lá no passado, o que isso tem como prática de hoje? Eu vejo que nesse cumprimento do nascimento de Jesus, ele mostra a sua palavra, ele cumpre a sua palavra. O nascimento de Cristo nos lembra que Deus cumpriu as suas promessas. Preste atenção nisso. Mesmo que o tempo de espera parecesse longo. Então, o que Deus mostra com a promessa sendo cumprida, mas não foi da noite para o dia. O que aconteceu no jardim, olha, quantos tempos se passaram até que viesse esse tempo de expressão do amor de Deus através do nascimento de Cristo. Mas ele cumpriu. Então, o que eu aprendo com esse nascimento? Aquilo que a gente sempre tem falado. Aquilo que Deus falou, ele vai cumprir. Então, eu quero que você vai me ajudar. Culto da noite a gente se ajuda. Amém ou não amém? Então, fala para o seu irmão, aquilo que Deus falou, ele vai cumprir. Se ele falou, porque ele disse que estaria, o filho, a semente daquela mulher, pisaria a cabeça da serpente. Mas ele precisava nascer dentro da lei, conforme as coisas eram normais para entrar na terra. E Jesus entrou da maneira correta. Então, Lucas, vamos agora, o anúncio do nascimento de Jesus. Lucas 1, 26, 35. Se os irmãos entenderam essa porção, porque desse início, eu peço ao Espírito Santo que tenha feito vocês entenderem, vocês viram que eu não me aprofundei, porque a ideia não é se aprofundar agora nas questões do Antigo Testamento, né? Daquilo que aponta, é sombra, mas vocês viram ali como o Senhor vai cumprir, o tempo demorou, né? O tempo, passou-se muitos anos, Deus preparou tudo e Jesus veio.
Então, o que eu peguei para uma prática para a minha vida? Eu quero ler a palavra de Deus, quero trazer uma experiência para a minha vida diária. Porque se eu vou ler a palavra de Deus e confio no Senhor que eu sirvo e fico com o passado, eu falo, e agora, Senhor? Aí o Senhor me fala através da sua palavra, ó, assim como eu disse lá no jardim, que eu enviaria aquele que pisaria a cabeça da serpente, Jesus Cristo seria aquele que viria para salvar o homem, e eu cumpri, assim eu também cumpro a palavra com meus filhos. Não demore esse tempo todo, mas não tenha medo do tempo de espera. Eu trago boas novas. O Salvador nasceu. É isso que os pastores ali recebem. Eu trago para vocês boas notícias. Então o Senhor está dizendo para você que Deus tem sempre uma boa notícia. Esqueça a má notícia. Nós não vivemos de má notícias. Nós vivemos daquilo que Ele falou. E se Ele falou, Ele cumpre. Então vai cumprir nas nossas vidas. Amém? Você toma posse disso? Diga amém. Amém. Então, Lucas 1, 26. E a gente vai ver esse ponto aqui. Eu vou ler com vocês. Essas passagens que nós vamos ler é muito lida sempre perto do Natal. Porque tem muito mais referência nós fazermos esses textos mais próximos do Natal. Não que ele não possa ser lido no meio do ano. Pode, dentro do que você queira falar. Mas perto do Natal ele tem mais sentido para nós. Lucas 1, 26. Ele vai anunciar a Maria. Olha só esse detalhe. Vamos ler. 1, 26 a 35. Acompanhe. Eu não sei se está no mesmo. Acho que está no mesmo que o meu. Tá. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade de Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Agora olha o que o anjo vai dizer a ela. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Aí Maria vai perguntar, acompanhe, porque a mensagem de hoje vai ser leitura bíblica com explicações, amém? Então acompanhe, que é muito importante, comigo. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aí, nesse momento, a gente observa aqui que ela recebe uma informação, e aí você conhece essa história, mas vamos trazer o aprendizado. Ela recebe uma informação, é uma notícia assustadora, não é uma notícia assim tão na normalidade, porque ela é uma jovem que recebe a notícia que ela vai ficar grávida, que ela vai receber uma ação sobre ela, do poder do Altíssimo sobre ela, o Espírito Santo viria, ela não sabia como isso aconteceria, porque como ela vai poder ficar grávida, se ela não conhecia nome nenhum, e além disso ela estava desposada de José, e havia toda uma cultura, um costume de se desposar, havia o tempo da preparação do dote até o casamento, a pessoa ficava casada com um relacionamento por dote, aí quando o dote era dado, ela ia para a sua casa e aí casava, aí tinha um relacionamento. Nesse período acontece isso. Então, ela fica totalmente assustada dessa ação de Deus. Mas é aqui que eu quero falar, o que vamos aprender hoje? Tem coisas que Deus vai fazer que às vezes nos assustam. Presta atenção aqui. Porque nós não vamos ficar na história de Maria e deixar essa história lá. Porque se ficar lá, nós não vamos aprender nada. Tem coisa que Deus vai fazer na nossa vida. Tem coisas que Deus vai manifestar como poder, com coisas grandiosas, que assusta a gente. Como Ele vai fazer? Hoje o Maurício falou uma coisa assim, na cabeça dele, Deus ia curar da maneira que ele achava. Então ele colocou Deus numa caixinha, foi o que ele falou.
Não, ele falou, não, isso não. Ele falou assim, às vezes nós colocamos Deus numa caixinha. Tem que ser no nosso padrão. Eu quero que seja assim. E Deus disse, não vai ser assim, você não vai procurar, você não vai conseguir falar com o pastor que você quer. E é o pastor da nossa igreja-mãe. Então você não vai falar com o pastor, não você vai ser assim, vai ser do meu jeito. E você vai ver o meu poder, vai ter a tua experiência. Então, aqui ela fica assustada para dizer que, mas o nascimento de Jesus, não tem alguma coisa aí para nós? Tem! O que Deus está falando para você? Tem promessas, tem coisas que Deus está falando para nós que a gente assusta. Como vai ser isso? Como vai acontecer? Como essa porta vai se abrir? Como essa cura vai chegar? Como é que o meu pai vai ser salvo? A minha família vai ser salva? Como? Na minha cabeça eu não consigo ver. Então, da mesma maneira que parece algo extraordinário, mas assustador, da mesma maneira para nós, as coisas podem ser extraordinárias, mas também assustadora. Mas creia, Deus vai fazer. Você precisa crer. A palavra não pode ficar aqui. A palavra tem que bater em nós e gerar vida. E que aquele que crê, ele será abençoado, será salvo, claro. Salvo aqui vai ter resposta. Amém, igreja? Então, a primeira coisa a gente vê isso. Agora, para impactar Maria, o anjo vai falar algo, porque às vezes precisa, presta atenção no que eu vou mostrar agora. Às vezes a gente precisa que às vezes Deus precisa, melhor falar, Deus precisa às vezes agir em alguém que a gente conhece, fazer um extraordinário na área que a gente às vezes precisa, próxima a nós, para que a nossa fé aumente. Se Deus fez lá, Deus vai fazer aqui. Entende isso? Às vezes Deus cura alguém, e aí você está com aquele mesmo problema, mas Deus não curou só para falar, eu curo ele é bonzinho. Não. Às vezes Deus faz algo na pessoa que você conhece, para Deus dizer assim, você viu o que eu fiz nele? Eu posso fazer em você. Eu posso agir em você. Agora, ela vai, na sequência aí, pode botar na sequência, porque você vai ser um anúncio sobre Isabel. Aí diz aqui, ó. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Ela sabe quem é Isabel, sabe a idade de Isabel. E aí diz, ela terá um filho. Aquela que dizia ser estéril. Olha a loucura. Aquela menina recebe que ela vai ter um filho, sem conhecer homem nenhum. Agora, para que a fé dela seja aumentada, porque é algo extraordinário. É um impossível aos nossos olhos. Aí diz assim, sabe a sua prima Isabel? Ela não é uma pessoa muito mais velha do que você? Ela já está com uma certa idade? O anjo falando com ela, eu estou colocando aqui de uma forma melhor para nós entender. Você sabe? Ela não é estéril? É. Então ele diz isso. Mas ela já está no 6º mês de gravidez. Aquilo ali deve ter impactado. O que Deus está mostrando aqui é que eu preciso me alimentar em fé daquilo que Deus está realizando nesse lugar. Aquilo que Deus fez na vida, então tem que pegar algo prático que foi falado hoje. Vocês sabem que às vezes eu pego testemunho mais próximo, que ainda está quentinho. Aquilo que Deus fez na vida da irmã do Maurício, Deus pode fazer na sua família. Aquilo que Deus fez na vida da irmã Maria dos Anjos, que eu estou contando testemunho, porque também é um testemunho dessa semana, aquilo que impactou a pessoa que foi vender a casa, disse, mas foi tão rápido assim? Ela estava falando agora comigo, foi tão rápido, agora, quase no Natal, ninguém fecha. Quem sabe, quem trabalhou em comércio e negócios, sabe que quando chega Natal, dinheiro não anda mais. Todo mundo deixa tudo para janeiro. Mas Deus, quando determina uma coisa, as coisas acontecem. Então, se Deus fez, Deus pode fazer na sua vida. Você fala assim para o seu irmão, está entendendo, meu irmão? Deus fez, ela vai se assustar. E a palavra de Deus diz, em 1,36 ali, né? Aí respondeu Maria, sou sua serva. Olha quem respondeu. Quando ela soube disso, a fé dela aumenta tanto. Não diz assim, ela sentiu a eletricidade que Maurício sentiu lá. Né? Ele contou o testemunho que sentiu um choque. Quando ele vai no cai, não cai, e caiu. Depois você escuta esse testemunho dele. Mas ela não sentiu choque, ela não sentiu nada.
ela creu, ela tomou posse. Meu irmão, às vezes nós estamos contando testemunho, a sua mente não está aqui. A sua mente está preocupada se a cadeira tem um ou está sem um. A sua mente está preocupada em como você vai começar a semana. A sua mente está preocupada porque, eu poderia... Não, amado, isso que a gente perde. Às vezes Deus está falando conosco, a gente perde a palavra. A gente perde o momento. Às vezes a gente perde o rema. Perde a palavra que vai gerar algo tremendo na sua vida. Mas eu creio nessa noite você não vai perder nada. Você vai tomar posse, você não vai deixar que a sua mente vagueie. Amém, amor? Então, ela toma posse disso, aí ela diz, sou serva do Senhor. Ela se coloca, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela diz, sou serva. Eu não estou sentindo nada, eu não sei se estou grávida, mas tu falou, sou serva do Senhor. Seja conforme a palavra dele. Mas sabe o que ela vai fazer? Aí você sabe. Aí nós vamos aqui, ela vai ter um contato lá com Isabel. E ela vai buscar saber, ela viaja. Olha, preste atenção em detalhe, e quando a gente vai estudando a palavra, a gente vai vendo os detalhes. Por isso você tem que ler a palavra toda vez. Tem que ficar lendo a palavra, sabe por quê? Porque Deus vai acrescentando sempre um detalhe novo que a gente, às vezes, já leu tantas vezes. Ela vai à casa de Isabel, diz que ela se prepara, ela não demorou 3 meses para a casa de Isabel, ela não demorou 2 meses para ir, ela não demorou 1 mês, ela foi de imediato. Ela estava com 6 meses, a Bíblia vai falar que ela ficou 3 meses, lá no versículo, capítulo 1, no versículo 56, só para a gente dar caminhada, Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Então ela estava com 6 meses, então o que dá para nós entendermos é que assim que ela disse, ela recebeu a notícia, ela foi lá na casa de Isabel. Ela arrumou as malinhas dela todinha, ela não era casada, ela pegou a mala, está grávida, mas a barriguinha não aparece, porque o anjo falou naquela hora. A Tamires, eu estava falando com a Tamires agora, falei, Tamires, a barriguinha está bonita, hein? Ela já cresce rápido, pastor. Cresce rápido. É verdade, né, Tamires? Mas ela estava com horas de milagre, então não dá para perceber nada. Nem enjoo tem. Ela sai, vai para a casa de Isabel, e aí acontece algo maravilhoso, né? Ela encontra Zacarias, e Zacarias também tem uma experiência muito linda. Podemos até abrir um parênteses aqui. Zacarias é um sacerdote, né? Ele tem o seu sacerdócio por um período, e esse período dele, quando ele está lá no período fazendo, né? Porque aproximadamente tinham 18 mil, fui estudar, tinham 18 mil sacerdotes na época de Jesus, onde eles dividiam em 24 grupos. Então, no grupo de Abias, que é o grupo de Zacarias, ele estava lá, e aí apareceu um anjo, e o anjo faz uma promessa. Isso anterior àquele detalhe que o anjo falou com Maria, 6 meses antes, Zacarias estava fazendo o ofício dele, o anjo aparece, diz que ele ouviu a sua oração. Aí eu aprendi. Outra coisa que eu aprendi quando eu li essa parte. Ele diz, o Senhor ouviu a tua oração. Eu não. O Senhor ouviu a tua oração. Gente, isso é muito importante você guardar. Porque às vezes a gente pensa que a nossa oração foi perdida. Hoje a gente ouviu, olha, eu vou falar outro testemunho aqui. O Maurício falou assim, olha, vou ter a Maria Alice, e daqui a... Aí ele falou assim, daqui a 1 ano e meio, vamos ter outro. Aí depois, quando ele viu que o negócio dá trabalho, ele falou, não, Senhor, 2 anos, não, já era tarde, o Senhor ouviu. O Senhor ouviu a oração, ele vai ter o 2º filho agora. Se você não sabe, Maurício vai ter o 2º filho, tá? A esposa está grávida novamente. Glória a Deus. Aí ele falou, rapaz, eu quis mudar. Ele falou assim, eu quis mudar, mas não vai dar mais para mudar. Deus ouviu a oração. Amado, preste atenção, Deus tem escutado a sua oração. Ao tempo de Deus. Esse homem já estava com a velhice, né, com a idade avançada, sua esposa, que era estéril. Mas Deus trouxe a bênção e ela estava grávida. Quando Maria, agora, você sabendo como aconteceu, quando Maria chega na casa de Isabel, o menino é impactado
poder do Espírito Santo, e ela disse que ela é uma agraciada do Senhor, né? Ela é bendita entre as mulheres, e ela ali ficou 3 meses. 3 meses e volta. Aí você vai entender o que aconteceu com José. É aqui que eu falei assim, água. Porque a nossa ideia, sempre pensei o seguinte, ela ficou grávida, José soube, como José soube? José soube nesse momento. Porque se ela sai de casa e vai lá para o território da Isabel, fica 3 meses, o que acontece com a barriga de Tamires? Assim, né? Ela cresce. Aí, quando ela vem, ela está grávida. E José vê que ela está grávida. Problemão para a sociedade, para a família, muitas coisas. E aí a palavra de Deus diz que ele tem a intenção de ir embora, porque facilitaria para Maria, devido à cultura, porque se ele comenta que tem dúvidas sobre aquela gravidez, ele não foi ele mesmo, né? Ele não sabia o que estava acontecendo, ele falou, eu vou sair fora porque ela pode até morrer se eu falar alguma coisa, e ela pode ser julgada e morrer apedrejada até. Mas quando ele vai deitar-se, o anjo, a palavra de Deus diz, que veio e fala com ele. Olha, fica tranquilo. O que está nela é do Espírito de Deus. E aí ele é impactado com essa palavra de fé e recebe. Olha o que o nascimento de Jesus vai movendo no meio da família. A gente só fala do nascimento, olha o que está movendo. Move na vida de Zacarias, de Isabel, move na vida de José, para entender que a bênção, porque às vezes, agora, o que eu aprendo com isso? Tem aprendizado? Para mim tem. Porque às vezes, preste atenção no que eu vou falar, não na profundidade dessa experiência que é única, não vai acontecer mais. Mas o que eu posso pegar de ensinamento com isso? Às vezes, pessoa muito próxima a mim, às vezes minha esposa, meu esposo, teu esposo, o esposo ou a esposa, o cônjuge, né? Pode estar recebendo uma bênção muito grande e a gente não entende. A gente não compreende o nível da experiência que ela está passando e da fé que ela está colocando em ação. E aí, a gente fala, não compreendo isso. Não estou falando de gravidez. Vocês estão comigo aqui? Eu não estou falando de gravidez, porque a gente tem que pegar a experiência e trazer para os dias de hoje. Aonde eu posso aplicar isso? De repente, a minha esposa recebe uma palavra de Deus e aquilo impactou ela, disse, eu creio, vai ser assim. E aí, quando o marido sabe, através da informação dela, ou quando vê as coisas chegam, fala, mas não pode ser, não creio nisso, você está louca. E que isso, não pode acontecer. E a gente tende até a atrapalhar. O processo seria atrapalhado se José fosse por esse caminho. Mas quando Deus está no negócio, nada atrapalha, irmãos. Preste atenção, Deus muda o coração daquele que não está entendendo. Então Deus tem que mover. Por isso, às vezes, a gente pega aqui, que eu estou falando de casais, às vezes o casal não está se entendendo dentro daquilo, aquele que está crendo, vai acontecer, vai acontecer e tal, mas não creio mais, eu tenho que ir. Aí sabe o que Deus tem que fazer? Tratar um dos dois. Foi o que Deus fez. Maria já estava tratada, ela disse, seja feita como a vontade do Senhor. Eis-me aqui. Agora José, ele falou assim, vou pular fora dessa. Mas aí, quando a palavra de Deus veio a ele disse, eu entendo. E assumiu. A palavra do Senhor vai nos mostrar aqui, que é essa, deixa eu virar aqui. A palavra do Senhor vai nos mostrar aqui, que esse nascimento de Jesus, acontece a coisa, porque quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um propósito, vamos acompanhar outra parte aqui, o ponto 3, são 6 pontos. Quando Deus tem um propósito, Deus vai mover coisas. Eu aprendi na minha vida, como comerciante, que fui, e até hoje na vida como pastor, que às vezes a gente não sabe como Deus vai fazer. Às vezes você tem essa experiência. Você está precisando de alguma coisa, você está debaixo de uma palavra, mas você não sabe como vai você resolver situações para que aquilo aconteça, porque você não tem nem as condições de resolver. Havia uma promessa que esse menino que nasceria de Maria, que era o Filho Santo, o Filho de Deus, Jesus, ele nasceria em Belém. Eles não estavam em Belém. Não tinha motivo para ir para Belém. Para que ir para Belém se ela já estava ainda, a gravidez estava cada vez caminhando para o nascimento de Jesus,
Não tinha por que nascer em outro lugar. Não nascer onde eles estavam. Só que Deus move o processo. Olha essa leitura aqui em Lucas 2, 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Olha o que ele fala. Maria estava prometida em casamento. Ele assumiu Maria, mas agora a promessa para acontecer a aspecto de Jesus, Jesus precisava nascer em Belém. Ele não estava em Belém. Sabe o que Deus fez? Mexeu lá no governo. Amado, quando Deus tem um propósito, ele vai mexer no governo, ele vai mexer na prefeitura, ele vai mexer na instituição, não importa, mas é o governo que fala, mas Deus mexe. Creia nisso. Ah, mas não tem mais. Quando Deus faz, todos são servos do Senhor. A gente aprende isso lá no texto de Ciro. Meu servo. Porque ele tinha que fazer o que Deus determinou fazer para o povo poder sair da Babilônia. Entende isso? Vocês estão comigo aqui, amém? Então dá um glória a Deus aí, mais um glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente entende isso. Agora, Deus move. Por causa disso, ele tem que ir com Maria. Ele ia deixar Maria grávida lá? Não. Maria estava prestes a ter o neném. É uma viagem longa, mas ele era obrigado a ir. Por essa obrigação ele foi. E por isso a promessa vai se cumprir. Entende isso? Por isso que eu tenho que pegar a palavra de Deus e falar como Deus vai fazer, eu não sei. Quantas vezes eu falava isso e ainda falo até hoje. Eu não sei. Muitas vezes eu e Marise falamos assim. O pastor falamos assim. A gente não sabe como vai fazer daqui a pouco, Deus faz. Mas você tem que crer nesse impossível. Deus vai mover alguma coisa. De repente você está precisando que Deus mova a nível de nação. Fica despreocupado. Se for para Deus, já está movendo hoje. Deus está movendo hoje para você contar o teu testemunho. Então ele foi, chegou lá, a palavra de Deus diz que não tinha lugar para nascimento da criança. Não tinha hospedaria. A gente pensa que é hotel, né? Pensa, não, a hospedaria aqui é um lugar na própria casa. É um lugar nas próprias casas. Eles tinham um parente lá, ele era da tribo de Davi. Ele tinha um parente em Belém. Então, certo, você vai com alguém grávida, preste atenção nisso, que às vezes a gente vê os detalhes, lê e percebe. A gente passa certas coisas, mas mesmo passando as lutas, às vezes até a vergonha, às vezes, por isso a palavra de Deus diz, aonde estiver a vergonha, mas se você estiver com Deus, haverá dupla honra. A vergonha, mas está com Deus, não vai ficar na vergonha. Preste atenção nesse detalhe. Ela vai dar luz ao primogênito, né, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Como não havia lugar na hospedaria se tinha familiares? Mas certamente houve um preconceito. A gente nunca pensa nisso, né? Ele não estava desposado com ela, a mulher grávida. O que as pessoas pensaram? Daquele a gente não pensa nisso. E às vezes a gente passa certas coisas que as pessoas estão falando para nós, você é crente, por isso a gente não pode pegar aqui e ficar com ela aqui, porque a gente, não estou grávido, é a minha esposa, não é isso. Às vezes nós estamos passando certo nível de vergonha, porque o peso da nossa crença em Deus, daquilo que Deus está fazendo e nos movimentando, porque Deus não vai deixar você parado. Preste atenção uma coisa, Deus não vai deixar você parado. Deus é Deus de movimento. Deus vai movendo as coisas. E você tem que acompanhar esse ciclo de movimento de Deus. Né? Por isso que quando a nuvem andar, vai. Se o fogo andar, vai. Tem que andar no ciclo de Deus. Então, esse movimento, às vezes a pessoa não entende, às vezes há um preconceito por causa da sua religião, por causa da sua fé, e você tem que ficar firme. Às vezes você vai numa festa e ninguém fala contigo, porque você agora é crente, porque você não bebe uma cerveja, porque agora você não fala mais palavrão, agora você é crente, você é o chato ali. E aí você fica naquele constrangimento. Mas eles foram nesse local,
tipo uma caverna, onde se botava os animais, sim, tá? Botava os animais ali, porque quando fazia frio, ficava à noite, às vezes colocavam os animais, eles ficavam sempre lá de fora. Havia um lugar fora da casa que se colocava, que era o lugar onde ficavam animais. E Jesus nasceu nesse lugar, de forma muito humilde. Mas o Senhor vai honrar. Sabe onde o Senhor vai honrar? Porque a palavra de Deus vai te falar, eu quero dar o texto a vocês. A palavra de Deus vai estar em Lucas 2, 6 a 20. Lucas 2, 6 a 20. Deus vai falar com os pastores. Olha só. Certamente, isso eu não estou falando por falar, não, irmão, por buscar essa informação. Tá? Estou jogando aqui, então onde aconteceu isso? Busquei de pessoas de conhecimento teológico e vi as bases. Ele estava falando, esses teólogos estavam buscando informação, mostrando que essa hospedaria não era com hotel, era na própria casa, era um lugar de hospedagem de alguém que chegasse, e eles não colocaram, não tinha lugar para ele. Tinha muita gente, mas uma pessoa grávida, seja sincero, eu estou dormindo num quarto, e aí chega um parente meu, uma esposa grávida, eu vou ficar nesse quarto? Seja sincero. Eu vou, não, primo, ou não sei o que, vem que aqui, eu durmo ali naquele cantinho da sala, fica aqui. Não havia. Por alguma razão, e a gente sabe, a gente vai buscando essas razões. A palavra de Deus diz, por isso eu tenho que ver, às vezes nós estamos no nível de vergonha, vê como o nascimento de Jesus nos ensina tantas coisas. Às vezes a gente está em nível de vergonha por alguma razão, e Deus fica calmo. Eu estou falando para vocês, fica calmo. Deus está agindo. A palavra de Deus diz aqui, havia pastores que estavam no campo próximo e durante a noite tomavam conta. Eu falei o texto para você? 2:8. Lucas. Agora para o 9. Tomando conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas os anjos lhe disse, não tenham medo, hoje lhes trago boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, como o texto que eu li. Isso servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército celestial, imagina, o anjo está falando, contando tudo isso, daqui a pouco parece um exército de anjo. Eles estão vendo, irmãos. Os pastores viram. Deus abriu os olhos espirituais. Se você não crê nisso, aqui está um ato que Deus permitiu que os olhos espirituais dos pastores fossem abertos para ver o anjo e ver esses exércitos de anjos celestiais. Apareceu louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens às quais ele concede seu favor. Vamos ler mais esse pedaço. Quando os anjos deixaram, eles foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na Aonde ele estava? Na manjedoura. Depois de o verem, contaram, olha, preste atenção aqui o detalhe, onde Deus começa a tirar a vergonha. Porque a gente às vezes não observa isso. Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir naquilo. Uma palavra não contradiz outra. Se Deus diz que aonde estiver vergonha, Ele vai te dar dupla honra, acredita nisso. Olha o que acontece aqui. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram e o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre ela refletia em seu coração. O pastor voltaram glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, como lhe fora dito. Sabe o que Deus fez? Levou os pastores lá na manjedoura. E os pastores contaram que aquele menino era o filho de Deus. Aos seus parentes, a toda aquela parentada de José teve que ouvir que aquela criança era o filho de Deus. Olha Deus honrando aí. Agora tem outro momento. Mateus 2. Mateus 2, no versículo 12.
Ah, pastor, tem que ter dupla honra. Vai ter dupla honra. Se Deus diz que é dupla honra, é dupla honra. Teve a primeira honra. Os pastores saíram lá da cidade deles, os pastores vieram e contaram os feitos. Olha, nós vimos, nós estávamos lá pastoreando, e apareceu um anjo e disse: boas novas, nos nasceu o Salvador, o Redentor, e a todos aqueles que é bem, que vai ter paz. E de repente apareceu um exército de anjos, louvando e dando glória a Deus nas alturas. E Pai na terra, o homem, aquele que é bem. E eles contaram isso. E agora, está vindo os magos. Os magos veem uma estrela. Presta atenção nesse detalhe. Esse texto aí, deixa eu ver. É o 2:12, mas eu vou contar agora. Pode tirar daí. É do 1 ao 12, mas eu não vou ler agora não, vou falar. Para eu ganhar tempo. Os magos vêm seguindo uma estrela. Presta atenção nisso. Eles vêm seguindo uma estrela. Porque o rei que vai nascer, eles vêm seguindo a estrela. Mas desde ele, presta atenção nesse detalhe. Desde ele ir para onde Jesus nasceu, eles vão dar lá em Jerusalém. Eles não vão para Belém. Eles vão a Jerusalém e lá Herodes está lá. A palavra de Deus diz que ele está lá. E aí, nessa situação, ele perguntou: nós viemos ver o rei dos judeus. Aí ele falou: rei dos judeus? Rei? Ele ficou assim preocupado, um pouco aterrorizado. Que é isso? Vai ser um rei? E aí ele chamou as pessoas que entendiam. Deixa eu pegar essa parte da palavra para deixar como referência as pessoas que gostam. É de 2, aqui do 2, aí vai até o 12. Então, olha o versículo 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E como ele, toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, quem ele reuniu? Pessoas que entendiam do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma já é menor entre as principais da cidade de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. E aí ele vai falando. Sabe o que isso me mostra? É que quando as pessoas, para conhecer, eles precisaram conhecer a profecia. Os magos, para conhecer Jesus, precisaram conhecer a profecia. E se fossem direto a Jesus, eles iam por causa da estrela. Mas Deus nos levou a eles primeiro ouvirem a profecia. Sabe o que isso me mostra? Para nós conhecermos Jesus, nós temos que ir para a palavra. Buscar a palavra de Deus. A gente tem que buscar o Senhor para conhecer o Deus que nós estamos servindo. E não ficando aí procurando sinais e tal. E vamos ver. Não. Às vezes isso não é bom. Porque se nós acostumarmos a nossa vida em cima sempre do que as pessoas estão falando e não tivermos a nossa própria experiência. Por isso eu gostei muito quando o Matheus falou. Deus estava querendo dar a minha própria experiência. Porque então, se o profeta, que aí o pastor Manel, se ele fala lá, está curada, eu nem ia orar mais. Está curada, Deus falou, acabou. E qual a experiência que ele ia ter? Então Deus coloca nessa experiência aqui, é que nós precisamos buscar de Deus na palavra. E não ficarmos aí, depois que ele recebe a palavra, ele dá direcionamento e Deus mostra aonde está a criança. Se você for ler o texto, a estrela dá direcionamento na casa. Agora, isso tem um tempo, não foi logo no nascimento. Eles encontram o menino já crescido. E aí eles dão ouro, incenso e mirra. Olha a segunda honra aí. Por isso, eu quero determinar sobre a sua vida. Se caso você estiver passando por alguma vergonha, Deus te libere a dupla honra. Em nome de Jesus. Você creia nisso. Se a gente for fazer Natal de Jesus, pastor, hoje nesse ano não teve teatro. Não teve porque não deu para acontecer. Mas Jesus nasceu do mesmo jeito, sem teatro, porque a gente não fica no sinal, a gente fica na palavra. Ele é poder, ele nasceu, ele veio, ele cumpre a palavra dele, ele vai fazer acontecer. Eu quero ficar firmado naquilo que ele disse. Ele disse que haverá dupla honra. Estou agora nessa parte da porção da palavra. Ele disse que haverá dupla honra. Eu vou me apegar nisso. Caso eu esteja na vergonha, um momento, se
Maria e José, a gente não pensa nisso, mas eles não estavam servindo a Deus, mas estavam passando uma certa vergonha, um certo, constrangimento, porque todo mundo sabia, as pessoas sabiam. Não pensa você que as pessoas não tinham ideia que Maria, pelo tempo, se ele não estava casado, porque a gente aqui, a nossa cultura mudou, mas a nossa cultura é outra, mas a cultura do tempo de Israel, eles sabiam que tinha que ser dessa forma. Esse tempo para preparar, esse tempo para casar, acontece no meio do acontecimento, do tempo. Então todo mundo ficou assim, ó. Tá tudo errado aí. Aí Deus vai mostrando, não está nada errado, porque quando Deus começa uma obra, Ele vai aperfeiçoar a obra. Deus não vai me deixar na vergonha, não vai deixar você na vergonha, irmãos. Você crê nisso, irmão? Então, a gente vê que nesse nascimento de Jesus, coisas acontecem, há cumprimento da profecia. Então, eu vou já para os últimos pontos. Eu vejo aqui a reação, eu lembrei de Simeão. Vamos de Lucas 2, 25. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, olha esse detalhe, movido pelo Espírito ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois meus olhos já viram a tua salvação, e preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Preste atenção. Aquilo que Deus, às vezes nós temos desejo de ver coisas acontecendo. Nós temos sonho de ver agora, preste atenção, a bênção não era para Simeão, mas ele tinha certeza. Por isso eu gosto daquele texto: não morrerei, antes viverei e contarei as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Eu quando falo essa frase, eu tomo posse disso. Eu sempre falo aqui, né? Você já conhece esse texto que eu gosto muito. Eu fico pensando esse homem com uma promessa, eu quero ver a promessa acontecendo aqui. E ele foi movido, ele nem ia. Ele foi movido pelo Espírito Santo aí naquele lugar. No momento que fez 8 dias que Jesus tinha que passar para a circuncisão, ele foi lá e aí ele vê o menino, quando ele toca, o Espírito Santo diz a ele aqui, ó. Ele disse: ah, Senhor, obrigado. Meus olhos contemplaram, agora posso morrer em paz. Por isso você tem que declarar: eu não vou morrer. Porque às vezes vem no nosso pensamento que a gente não vai conseguir ver a promessa. E quando eu pego esse texto aqui, eu digo: eu vou ver a promessa. Você tem que dizer: eu vou ver a promessa. Não morrerei, antes viverei e contarei as bênçãos do Senhor. E aí você vai dizer assim: Senhor, me deixa viver mais. Vai falar: Senhor, pode me levar em paz, não. Ele falou, mas você não vai falar isso não, amém? Você vai aproveitar. Tem coisa que a gente não precisa falar não, né? Não, eu posso agora ir em paz. Posso não, agora é que eu vou ficar. Agora que eu vou aproveitar. Amém? Então, lá no texto de Mateus 2,13, nós também não vamos ler não, tá? É um momento que acontece um fato, porque Herodes soube que essa criança, porque ele pediu aqueles magos que avisassem a ele, já havia passado aproximadamente 2 anos, eles não falaram. Ele, vendo que foi enganado, determina a morte das crianças de 2 anos, inocentes, né? Tem uma judia, eu acho que o nome dela é Eliane, ela fala muito sobre essas coisas de Israel, e ela estava mostrando esse lugar real lá em Israel, em Jerusalém, aonde essas crianças foram enterradas, chamada a tumba dos inocentes. Isso foi o que aconteceu, né? Mas José foi avisado. José foi avisado para que ele pudesse sair dali, ir para o Egito, ir para outra nação e ficar esperando até que esse Herodes viesse a falecer. E aí eu lembrei de um texto em Jó 42, 2, diz assim: eu sei
porque tudo pode e nenhum dos teus planos são frustrados. Irmão, não importa o levante. Nesse texto aqui eu aprendi uma coisa, não importa. Pedro, eu estava lendo assim, Pedro, não importa o levante. Se Deus determinou, pode a nação se levantar, vamos pegar ele, vamos destruir, vamos acabar, não vai acabar nada. Porque eu sei que tudo pode, e nenhum dos planos do Senhor serão frustrados. Deus sempre vai dar o escape. Enquanto nós não chegarmos na bênção total, Deus dá o escape. Porque Deus não vai deixar você num ponto de você não aguentar. Você reparou isso? Quando você disse, não estou aguentando, aí o Senhor vem, vai você, agora dá, Senhor, vamos mais um pouquinho. Deus te dá um refrigério. Quem já sentiu o refrigério e dá um amém, né? Aí sente aquele refrigério, não dá assim, recebe. Aí não é de ninguém não, o próprio Espírito sopra na gente, aí a gente recebe aquela força, não precisa nem, né? A gente já recebe força e vai. Porque nenhum dos planos do Senhor vão ser frustrados nas nossas vidas. É por isso que Jesus nasceu. Ele nasceu, ele viveu o tempo dele, morreu, ressuscitou, vive está, para cumprir toda essa palavra no meio do seu povo. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, que você fica com essa palavra.